Olá, tudo bem? Você que é inscrito no canal e você também que ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo ao canal Atos de Esperança. Nós trataremos de assunto de extrema relevância para mim e a sua vida, a fim de trazer paz, alegria e esperança. Fique comigo. No assunto de hoje nós vamos falar sobre revolução. Quando a gente fala em revolução, nos dá uma ideia de rebeldia, nos dá uma ideia de liberdade, sair do aprisionamento. A história que diga que durante todo esse período que a humanidade vive, várias revoluções foram eclodidas aí por conta de sistemas que fizeram com que o homem fosse oprimido. Não é verdade? Mundo, tanto seja ele comunista ou mundo neoliberal, um positivista, enfim, vários aspectos socioeconômico e político do nosso país. Mas fique tranquilo, nesse canal nós não vamos falar sobre a política, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre uma revolução endógena, ou seja, de dentro para fora. Nós não podemos falar em revolução sem falar de mudanças, não é verdade? E a mudança que nós queremos tratar aqui é uma mudança que vem dentro de si, como diz Sócrates, conhece a ti mesmo. Esse conhecer a ti mesmo proporciona ao homem e à humanidade grandes mudanças de uma relevância tamanha a fim de mudar toda a humanidade. Nem eu nem você podemos mudar o mundo se a gente não mudar. Precisamos mudar nossa mentalidade, precisamos mudar o nosso eu, precisamos melhorar, construir aquilo que está dentro de nós. Alguns ajustes que precisam ser realizados, sem sombra de dúvida, algo que a gente precisa realmente buscar com mais intensidade. Você que está vivendo nesse momento, seja preocupada, ansiosa, aflita, angustiada, seja qual for o sentimento que você esteja vivenciando nesse momento, é preciso falar sobre o nosso eu, o nosso ser. Porque quando a vida está meio que monótono, tudo parado, as coisas que a gente quer que aconteça não acontece, a gente começa a ficar desanimado, triste com as consequências dessa muitas vezes ociosidade, esperamos que aconteça um milagre na nossa vida. E aí eu me lembro muito bem das pessoas que esperam o final do ano para renovar os seus votos. Nesse ano novo eu vou fazer coisas novas, eu vou ter uma nova oportunidade de vida. Mas querido, se nós não mudarmos, como é que vamos conseguir conquistar algo lá fora? É preciso primeiro conhecer o terreno tão desconhecido, como diz Augusto Cury, o nosso eu, terreno tão desconhecido por nós mesmos. Conhecemos o mundo, mas desconhecemos a nós mesmos. Precisamos cadenciar de uma forma sistemática, com a maior disciplina do mundo, lutar pelaquilo que nós acreditamos que é possível. Eu quero um mundo melhor, eu quero ter uma vida melhor. Para tanto, eu preciso mudar para que isso aconteça. Em 1903, nasce na Índia, precisamente uma região ali colonizada pelo Império Inglês, conhecido por ser um jornalista crítico, um romancista que trabalhava muito com a questão sociopolítica econômica do país, principalmente debatendo contra o sistema de Stalin, Hitler e Companhia Limitada. Ele que pôde fazer dos seus livros uma crítica positivista, no sentido de mudar a realidade, em que muitas vezes, tanto eu e você, somos criados e somos subvertidos de informações que muitas vezes não é a verdade absoluta, no sentido de que o mundo que nós estamos vivendo não é aquilo que eu quero, nem aquilo que você quer como ideal. Quantas vezes sofremos uma vida em que as pessoas estabelecem, e aí a gente fala infelizmente de poderes, da política que estabelece, e ele trata muito bem isso nos seus livros. Eu estou me referindo
ao tão conhecido Eric Arthur Blair, conhecido por todos como George Orwell, um cara que, sem sombra de dúvida, foi um dos maiores pensadores aí do século XX. Ele que escreveu vários livros, né, com as suas sátiras, fazendo alusão à questão política, domínio, em que o povo precisava entrar em uma ebulição efervescente a fim de transformar o meio em que vivia. Ele lançou um livro chamado 1984, muitos podem conhecer na própria internet, e também seu grande livro, um dos que eu mais gosto, que é aqui, Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos, sem sombra de dúvida, foi um livro que o projetou. Houve uma crítica, inclusive, várias editoras não queriam publicar o livro dele porque ele estava batendo, né, contra aquele sistema negativo lá na antiga União Soviética, inclusive na própria Rússia. Stalin estava dominando aquele período. E ele pôde vivenciar também a Guerra Civil Espanhola, onde ele participou efetivamente dessa guerra civil. Foi acometido inclusive por um tiro na garganta, atingiu as cordas vocais, ficou um período, mas ele estava lutando em prol de uma liberdade pelo sistema opressor daquela época. E quantos de nós vivenciamos um sistema opressor, seja ele político, seja ele educacional, seja ele religioso? Sim, religião também muitas vezes oprime o homem ao ponto de você viver naquela religiosidade e que nada mais é do que você dizer que 1 mais 1 é 2 e não muda. Saia dessa caixinha, abra sua mente, entenda que o mundo ele é muito mais amplo. O Deus talvez que você colocou no seu coração é um Deus que não existe. Ele é muito maior daquilo que eu e você pensa. A gente fala sobre isso em um vídeo que nós fizemos aqui no canal Alto de Esperança com o título Deus Não Existe. Depois, por favor, passe lá para conhecer esse vídeo e você vai poder saber o que a gente está tratando. Voltemos então à realidade que George Orwell traz, a revolução dos bichos. É interessante, me parece que inclusive já tem um filme bem antigo, onde ele utiliza os animais que estavam ali sendo o tempo todo oprimido pelo seu dono, e ele naquele momento é liderado por um porco, né? O grande major, o porco levanta e diz: ó, em algum momento eu não vou estar mais com vocês, mas é preciso você abrir o olho, vocês abrirem a verdade, principalmente os mais novos, que nós estamos aqui só servindo ao ser humano, e o ser humano não dá nada em contrapartida, ou seja, só oprimindo a gente, uma opressão danada, e quando a gente menos espera, ele mata a gente e somos ali servidos como no banquete da mesa do patrão. E você tiver a oportunidade, acesse esse livro ou veja também esse livro, A Revolução dos Bichos. Você vai perceber como isso nos mexe. George Orwell trata de uma ferida que ainda não foi curada. No momento em que eu vivo uma realidade achando que aquilo é a minha realidade, eu vou ser oprimido o tempo todo. Basta a gente conhecer, por exemplo, os grandes bilionários, talvez não chegue nem a 5%, a grande concentração da riqueza do mundo está na mão de 5% de pessoas. Nós somos mais de 7 bilhões. E os outros, onde é que está a camada? Se a gente pegar uma pirâmide, a gente vai ver que a classe dos bilionários é esse aqui do multimilionário, e a grande escala está o povão. Mas por quê? Por falta do conhecimento, por falta de buscar essa mudança. Mas queridos, é o que eu quero trazer aqui para vocês. Não há mudança se não há agora uma percepção interna dentro de nós. Observe bem o que eu quero falar para vocês. A mudança não está no mundo externo. A mudança está dentro de nós. O que você tem feito? Pare agora por alguns instantes. O que você tem feito para mudar a sua realidade? O que você tem feito para não ser mais aquele animal oprimido por qualquer sistema que esteja aí lhe dominando? Seja sistema às vezes de um marido que lhe maltrata, de um pai que lhe coage o tempo todo, de uma empresa que te coloca para baixo o tempo todo, de um emprego que não lhe traz felicidade e você fica ali todo mês para pagar cartão, né, fazer a compra do feijão com arroz. Não estou dizendo que isso é errado, mas a gente precisa fazer um ponto de interrogação.
Será que você nasceu somente e para isso? Eu posso lhe dizer que não. Na Revolução dos Bichos de George Orwell, ele traz uma realidade em que aqueles animais, tanto o porco quanto o cavalo que não pensava muito, quanto os patos, quanto o gato, quanto os cachorros, né? Na sua literatura, essa sátira que ele faz contra o poder opressor de Stalin, ele faz um levantamento muito real no sentido de dizer: o dono está lhe dando comida e você quer receber só comida? Quantas pessoas estão sendo aprisionadas dentro de casa? Infelizmente, quantas mulheres têm sido dominadas pelos seus cônjuges, com seu marido? O cara muitas vezes dá comida e será que é porco? Está criando porco dentro de casa? É isso? Aquela premissa diz: eu sou homem, eu boto comida dentro de casa e tem que comer o que eu falo e acabou. Quantas mulheres vivem nesse regime e não conseguem se libertar? Eu não estou aqui querendo fazer uma revolução para que você largue o que você está fazendo. Não sou eu que tenho que dizer isso, mas eu tenho que lhe alertar. Você precisa sair de qualquer sistema que esteja lhe oprimindo. Quantas vezes na própria religião encontramos um sistema tão medíocre, tão perverso, no sentido de colocar na mente daqueles fiéis, sabe, mentiras, inverdade. Quantas pessoas nesse exato momento estão sendo iludidas por seus líderes religiosos? Busque o conhecimento, faça com que a realidade aconteça dentro de você. A Bíblia, no Evangelho de João 8, Jesus vindo do Monte das Oliveiras, ele agora vai ao templo. Só que ele chega em determinado momento, ele vê uma zoada ali, uma multidão chegando perto dele e com a mulher no braço. Ele estava açoitando uma mulher. E naquele momento fizeram uma roda e pegaram aquela mulher e jogaram no meio e disseram: Jesus, ou Rabi, ou Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. E a lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, nos diz que tais devem ser apedrejadas. O que é que tu tem para dizer? Qual foi a resposta de Jesus? Diga. Não. A resposta de Jesus foi baixar a cabeça e começar a escrever no chão. A resposta de Jesus naquele momento foi o silêncio. Observe, queridos, que naquele momento estava em jogo uma questão religiosa, uma questão moral e, acima de tudo e sobretudo, estava em jogo a vida de um ser humano. Queridos, a resposta de Jesus naquele momento foi o silêncio. E Jesus baixou a cabeça e começa a fazer um sinal como se estivesse escrevendo no chão. E eles, incomodados com aquele silêncio do mestre, disse: Jesus, eu te perguntei o que vai fazer com ela? Vamos fazer o quê? E depois de tanta insistência, Jesus levanta a cabeça, olha para aqueles homens, todos eles, inclusive homens que se deitaram com aquela mulher, e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus volta a baixar a cabeça e continuar escrevendo. E o seu silêncio é uma resposta tão profunda, tão modificadora para aquilo que aquela mulher e aqueles homens estavam precisando, que imediatamente no córtex cerebral daqueles homens, aqueles acusadores, veio uma mensagem: eu sou um pecador. Eu não tenho condições de jogar pedra nesta mulher. Observe que a mudança que aqueles homens incitaram Jesus foi para uma mudança externa, no sentido de dizer: Moisés fazer uma coisa, tente fazer algo externo. Mas a resposta estava dentro de cada um, inclusive do próprio Messias. Quando ele disse: atire a primeira pedra, aquele que não pecou. Jesus novamente abaixa a cabeça e começa a escrever. E quando ele levanta a cabeça na segunda vez, ele olha e percebe que não havia mais ninguém. E ele retrunca e diz para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Alguém te acusou? E ela disse: não, Jesus, ninguém me acusou. Queridos, diante desta mensagem, essa resposta, esse silêncio que foi uma resposta tanto para o mestre, quanto para os fariseus, os escribas, os essênios, o público em geral, também para aquela mulher. Porque ela percebeu que naquele momento a revolução para a vida dela não partia de uma acusação de terceiro. Ou seja, para que haja uma revolução, eu não preciso primeiro acusar,
Eu não preciso dizer que fulano, beltrano é errado. Não, o problema está comigo. O problema estava com os fariseus, com os essênios, com os escribas. Estava com toda aquela população, igualmente para a mulher. Ela também tinha um problema que ela sabia que ela estava errada. Mas o silêncio fez com que a premissa de Sócrates viesse à tona. Conhece a ti mesmo. Naquele exato momento de conhecer a ti mesmo, um pensamento filosófico que vem com uma espada de dois gumes, que corta de um lado para o outro. E mais na frente, do versículo, o próprio Cristo, já em outra cena, quando ele fala que aquele que acreditar nele, efetivamente se tornarão seus discípulos por conhecerem. E ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A grande revolução, queridos, está em conhecer de fato a verdade. Eu sei que a Bíblia, esse texto, nos dá uma ideia de que Cristo está dizendo que Ele é a verdade e que se você conhecer Ele, você será transformado. Mas para tanto, você primeiro tem que se convencer de que a mudança primeiro está dentro de si. Aquela mulher que foi uma adúltera, que cometeu o pecado, nós vamos ver lá na frente que ela, inclusive, ela não queria mais largar o mestre, que ela serviu até o fim da vida, Cristo, e ela pôde perceber que a mudança estava primeiro dentro dela. Utilize a sua fé, o seu conhecimento. Qual o sistema que tem lhe aprisionado? Eu posso lhe garantir, o seu próprio sistema. O seu próprio eu está lhe enganando. Se você é uma águia, está vivendo como galinha, é porque a sua mente projetou isso com as inverdades que foram colocadas na sua cabeça. E você precisa se libertar dessas inverdades, dessas mentiras. Quando Siddhartha Gautama, o conhecido Buda, que vivia em um palácio, que tinha toda a ostentação, e os pais não queriam que ele conhecesse a realidade do mundo, naquele momento, quando ele sai do palacete e ele vai para a rua, ele se depara com aquela cena, um morto, um velho, um aleijado, um mendigo. Aquilo mexeu com a cabeça de Siddhartha Gautama ao ponto dele dizer, eu estava vivendo em um mundo ilusório. Aquele palácio não é verdade para o mundo. Observe que essa transformação, perspicácia, muito mais abrangente do que eu e você pode imaginar. A mudança que ele precisava ter era consigo mesmo. Ele faz um levantamento e diz, espera aí, eu tenho tudo no palácio, eu tenho todo o conforto, eu tenho soldados ao meu dispor, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho tudo. Mas esse povo vive assim. Ele consegue também fazer uma transformação através da sua atitude. Mas para tanto, era necessário que ele fizesse uma mudança dentro dele. Tanto é que ele larga tudo. Ele tira todas as vestes, todo o ouro dentro dele, dentro de si, estava dentro também dele, evidentemente. Ele tira tudo aquilo para dizer, não, eu preciso mostrar que um valor está dentro de nós. Qual é a revolução que você quer fazer? Tem confiado em política? Tem confiado em sistemas políticos, em empresa? Até na sua profissão? Você tem colocado a sua confiança na sua profissão? Você tem confiado a sua esposa, o seu marido, a felicidade? Sugiro que você revise todos esses conceitos e comece agora a fazer um levantamento dentro de você, a fim de que você possa reconhecer. No livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos, você vai perceber que cada animal tem um tempo para a mudança. O porco, tanto é que ele está aqui na capa, o major, e depois aí que o major morre, você tem ali 3 porquinhos que assumem. Eles têm uma inteligência melhor no sentido de agir logo, no sentido de mudar a vida deles, mas outros nem tanto. Outros animais demoram muito tempo. Quem você quer ser? Você quer ser aquele animal que quer mudar logo, ou aquele animal que espera para ver? E se não tiver mais tempo? E se não tiver mais vida? Não tenha medo de dizer para o seu eu, você precisa de mudança, você precisa ser diferente. Eu não sei qual projeto que Deus colocou no seu coração. Se você quer ser um empresário, se você quer ser um profissional bem-sucedido, se você quer ser uma pessoa famosa, seja o que for e para o que for. Antes de mais nada, é preciso você fazer um levantamento dentro de você. Não permita que as inverdades colocadas dentro do seu coração se tornem algo para lhe sufocar. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para vocês o que o capítulo 8, versículo 32 do Evangelho de João nos diz. Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue ir ao Pai senão por mim. Segundo ele, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho acreditado nesse Cristo que transformou a minha vida, que transforma a minha vida, o meu ser a cada instante. Mas para isso, eu precisei colocar à prova uma fé inabalável nesse Cristo que eu nunca vi, não sei a cor dos olhos, no seu cabelo, mas eu consigo sentir a sua presença. O que eu quero lhe proporcionar nesse vídeo não é nenhum tipo de religião que venha oprimir você, que venha colocar você para baixo. Pelo contrário, é uma verdade que cura, que transforma e que liberta. Pense em tudo que foi dito aqui. Para tanto, eu quero que você possa fazer a sua revolução. George Orwell morreu com 46 anos de idade, praticamente 46, 47. Ele em 1903, morreu em 1950. Mas ele deixou um legado. Ele deixou um legado nos seus livros, nos seus poemas, nos seus romances, na sua fala de que o que você está vivendo pode ser mudado. Só que mais do que ele, Cristo Jesus, no conhecimento da palavra, da Bíblia, tem mudado milhares de pessoas, bilhões de pessoas, se nós estamos falando de mais de 2 bilhões de cristãos por esse mundo. Mas eu quero que você tome por base de que a transformação está dentro de você. Revolução, avante, siga firme, siga em frente. Se você parar para analisar, você pode utilizar essa transformação em todos os aspectos da sua vida, seja na área sentimental, na área profissional, na área social, na área política. Sim, na área política. Tivermos governante nesse mundo em que tenha um conhecimento da verdade, que liberta, que transforma e que faz com que cada um possa ter uma melhora de vida, no sentido de dizer: é possível ser diferente, é possível acreditar que ainda há esperança para aqueles que efetivamente creem na transformação do homem, no sentido de dizer: nem tudo é corrupção, nem tudo é desagrado, nem tudo é ruim. Há muita coisa ainda boa nessa vida e você precisa valorizar. Erga a cabeça. Se você está triste, se está desanimado, se está depressivo, dê uma chance para que a verdadeira palavra transforme o seu ser e a sua vida. Como eu fiz uma postagem recentemente, eu coloquei uma cena, um passarinho em uma gaiola, coloquei a porta aberta. Para aquele pássaro, ele deve escolher ou continuar comendo o alpiste do dia a dia para sobreviver, ou ele sai pelaquela janelinha para conquistar a sua liberdade, a tão sonhada liberdade. Cristo deu a vida dele para que eu e você fôssemos libertos. Não permita que nada lhe oprima, que você possa fazer a sua revolução, a boa e grande revolução. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, a gente pode falar de Abraham Lincoln, e grande Abraham Lincoln, que pôde fazer no sistema opressor lá da América do Norte, em que o Sul simplesmente escravizava os negros na sua agricultura, mas ele lá no Norte, ele conseguiu ser um presidente da América dos Estados Unidos para dizer não à escravatura, não ao sistema opressor. Abraham Lincoln lutou pelo ideal que ele acreditava. Ele conseguiu, junto com um grupo de pessoas, libertar os negros daquela escravidão. Bem verdade que precisou anos depois, principalmente em 1968, Martin Luther King dar a sua vida pelo seu ideal. Ele fez uma transformação dizendo que todos são iguais, Ele tinha um sonho em que homens negros e brancos pudessem viver juntos e felizes como ser humano. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.